Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, ontem cedo, já nos primeiros momentos das falas do ministro Luiz Fux no STF, você, na cobertura que estava fazendo no jornal o Globo, chamava a atenção para alguns pontos que você identificava como contraditórios, uma falta de lógica na sua visão. Isso se prolongou ao longo de todo o voto? Isso se aprofundou ao longo de todo o voto. Foi um voto muito contraditório dentro dele, entre ele, com ele e do próprio ministro Luiz Fux com o ministro Luiz Fux. Eu quero, antes de começar por um outro ponto, que consequência do voto, né? Que consequência tem esse voto que absolveu tanta gente? Ele não vai ter muita consequência, a menos que tenha mais um voto a favor da absolvição, e aí os réus podem levar, os réus que foram absolvidos, duplamente absolvidos, podem fazer embargos infringentes e levar para o plenário, né? Pedir para levar para o plenário, para recorrer a um órgão superior, que da primeira turma seria o plenário. Mas, como você estava perguntando sobre a contradição, é enorme contradição de você condenar, que foi o que ele fez, ele condenou o ajudante de ordens por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e não a pessoa a quem o ajudante de ordens ajuda cumprindo ordens. Então, quem deu as ordens é absolvido, quem cumpriu ordens, quem apenas cumpriu ordens, porque é o que faz o ajudante de ordens, esse foi condenado. A ideia de que o ajudante de ordens ele se descolou completamente e fez tudo escondido de Bolsonaro é uma coisa que fere a lógica, qualquer lógica mais elementar. E a mesma coisa com o Walter Braga Neto. Se não houve nada daquela conspiração, e ele disse que não houve organização criminosa e tal, essa ideia de que sozinhos o Walter Braga Neto, o candidato a vice, né, na chapa, contra a opinião ou o conhecimento do candidato a presidente, tenha tomado a decisão de iniciar um plano para matar Alexandre de Moraes, e ele, no voto dele, ele não falava de matar o presidente e o vice-presidente eleito, só falava de matar o Alexandre de Moraes, qualquer pessoa sabe que isso não faz nenhum sentido. Então, isso é contraditório, isso é a contradição interna do voto. A contradição de Luiz Fux com Luiz Fux é que ele votou sistematicamente para condenar todo mundo do 8 de janeiro e, mais importante, uma preliminar que ele levantou, que aquele não era o foro adequado porque as pessoas que estavam sendo votadas, exceto o Alexandre Ramagem, né? Ele nem falou exceto o Alexandre Ramagem, ele falou que aquelas pessoas não tinham prerrogativa de foro. Alexandre Ramagem até tinha. Mas todos os outros, a ideia de foro foi ampliada para pegar pessoas que fogem dos cargos, cometem os crimes e ao sair do cargo não pode ser julgado pelo Supremo. Então, muita gente deixava o cargo, né? A gente viu isso várias vezes, ou deixava o mandato, renunciava ao mandato para fugir do Supremo. Então, o Supremo fez um outro entendimento. Mas ele não levantou essa questão em nenhum momento, ao julgar pessoas que jamais tiveram prerrogativa de foro, que foram as pessoas que quebraram a sede dos três poderes. E ele foi implacável. Ontem, a Ana Carolina Diniz, que trabalha comigo, leu alguns dos votos, e tinha um que falava, olha, ele tem filhos, e os filhos estão muito tristes, o advogado argumentou isso. Disse assim, então que ele diga aos filhos que o que ele fez não se faz, porque... e aí começou a dar lição de moral no réu. E ontem ele passou a mão na cabeça dos réus e disse que aquele não era o local, que o Supremo é totalmente incompetente. Não é nem incompetência relativa, é totalmente incompetente. Fica o mistério. Quando foi que o Fux mudou de ideia? Porque ele em nenhum momento explicou por que ele votou
no voto dele, ele podia ter feito uma parada e falar, olha, é o seguinte, eu votei diferente porque eu entendi, agora eu entendi assim. Então, mas não, ele não deu esse conforto a quem o ouvia. Cássia. E Miriam, com esse voto, como você pontua aqui na sua coluna no jornal o Globo, o ministro Luiz Fux acabou confirmando que o Brasil vive sim uma democracia e não uma tirania do Supremo, né? Esse ponto é muito importante, porque, assim, claro que a gente comenta os equívocos ou as contradições do voto, mas tem sempre que deixar ressaltado, Cássia, e que bom que você fez essa pergunta, que a divergência é natural e saudável na democracia. Então, é natural que eles divirjam entre si, e isso só confirma o que você falou, quer dizer, confirma que o Supremo está sendo acusado de ser um tirano, comandado por Alexandre de Moraes, que é um tirano em si, e então, portanto, o que se viu ontem foi o Alexandre de Moraes em silêncio, ouvindo um voto absolutamente exagerado, porque o tempo que ele tomou é 3 vezes maior do que o tempo do relator. Isso é contra qualquer parâmetro do Supremo. Normalmente, o voto maior é do relator, por óbvio. Ele fez um tempo de 3 vezes maior do que o voto do relator, e o relator ficou em silêncio e ele divergiu totalmente, inclusive fazendo algumas referências a várias vezes ele se virou para Alexandre de Moraes falando que ele discordava. Ele tem o direito de discordar, mas nós também temos o direito e o dever de mostrar que esse voto dele tem contradições internas e dele com ele mesmo em votos do passado. Muito obrigado, Miriam. Um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.